Muito obrigado, deputado Ângelo Albino, não só no sentido de aprovar, mas no sentido, inclusive, de assinar junto todas as vezes que for necessário para aprovar esse projeto, né, que Vossa Excelência faz referência, de reabilitar Paulo Stuart Wright como deputado deste Poder Legislativo, nessa homenagem pós-morte. Sobre a questão anterior da cassação segunda do Paulo Stuart Wright, né, no nome da rodovia que a senhora se referiu, né, que era projeto de vossa autoria, eu queria também justificar, porque nós sofremos críticas, eu, a senhora, outros deputados e deputadas, sofremos críticas por termos sido, em tese, coniventes, né, com aquela revogação. O fato é que houve aqui, ao meu modo de ver, um pequeno golpe, né, porque foi votado um projeto que todos sabiam da sua polêmica, num dia em que não estávamos em plenário. E, aliás, é claro que do ponto de vista legal, nada a fazer. Agora, do ponto de vista político, com certeza, se tivesse alguém aqui que pedisse contagem de quórum, não teria a possibilidade de votar. Não era o presidente que estava presidindo, Vossa Excelência não estava, creio que a deputada Ana Paula também. Eu fui chamado para conversar com uma pessoa aqui do lado de fora, estava ainda na hora dos partidos políticos. Exato. E eis que quando voltei uns minutos depois, né, não só já tinha passado a hora do partido político, já tinha sido realizada a hora do dia e já tinha sido encerrada a sessão. Eu fui verificar posteriormente. Então, justificar sim e dizer sim, e como Vossa Excelência já o faz, parabenizar sim o governador Raimundo Colombo por ter vetado este projeto que foi aprovado aqui de forma ilegítima. É preciso dizer, foi aprovado aqui de forma ilegítima e a este veto do governador eu vou votar favorável com todo prazer e com aplauso. Parabéns a Vossa Excelência, muito obrigado. Me reportar ao assunto da manhã, que foi o pronunciamento da deputada Ana Paula, aliás, da deputada Ângela Albino, né, e das manifestações pessoais agora do deputado Gilmar Quinásio, com relação ao projeto que colocou o nome do deputado Paulo Stuart Wright no trecho da rodovia na cidade de Penha, e do projeto posterior que trocou esse nome. Dizer primeiro, nós já tínhamos sido crítica, deputado Gilmar, lá há 2 anos atrás, ou no ano passado, há mais de um ano atrás com certeza, quando na Comissão de Constituição e Justiça votamos favorável ao projeto de Vossa Excelência. No entanto, todos nós aqui votamos favoráveis a todos os projetos que dão nome em avenida, estrada, ginásio, de todos os outros deputados. Se o projeto é de minha autoria, Vossa Excelência assina. Se o projeto é de autoria de Vossa Excelência, eu assino. Assim como o deputado Ana Paula. Por quê? Até tem a anedota por aí, né, que é maior, né, que o poder do deputado estadual é dar nome em estrada, né, e fazer título de utilidade pública. De forma que nunca se vê problema nesse tipo de projeto, e inclusive porque, pela regra do jogo, né, pode-se dar nome numa rodovia onde ainda não tem nome. Então, o projeto de Vossa Excelência propondo o nome para um trecho da rodovia na cidade de Penha, evidentemente que foi por unanimidade lá naquela comissão e tem a minha assinatura. No entanto, já manifestei posição contrária no passado aqui, no ano passado. Assim como falei com Vossa Excelência também no sentido contrário, né, dizendo, inclusive, que do ponto de vista político seria muito complicado aprovar um projeto trocando o nome de um trecho de rodovia e, principalmente, né, tirando o nome do deputado Paulo Stuart Wright, que foi cassado por este poder na década de 60. Manifestei essa posição. Com relação à minha posição política era de conhecimento de Vossa Excelência, do conjunto dos parlamentares desta casa e do conjunto da sociedade que acompanha o dia a dia deste parlamento ou que acompanha pela TV da Assembleia. Posicionamento político claro, inclusive feito nessa tribuna em vezes anteriores. Com relação à expressão pequeno golpe que eu usei agora há pouco em uma parte, a fala do deputado Ângelo Albino, quero explicar que tanto Vossa Excelência quanto o deputado presidente, hoje presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Benítez, colocariam em votação um projeto que sabe que é polêmico, sem a possibilidade de que as partes divergentes do projeto pudessem se pronunciar. Esse projeto foi votado aqui num dia, numa sessão, em que, com certeza, se fosse pedida a contagem de quórum, não teria voto para votar. Aliás, não teria voto para sustentar a sessão. Foi votado numa sessão mais ou menos igual a essa que está aqui agora.
Eu participei da sessão, aliás, como participo de praticamente todas. Estava na hora de falar os partidos políticos, portanto, antes das 16 horas. Faltava pelo menos um partido para falar. Eu saí do plenário para conversar com uma pessoa ali do lado de fora. Quando voltei, coisa de 10 minutos, talvez menos de 10 minutos depois, não só os partidos já tinham terminado de falar, como já tinha sido feita a ordem do dia e a sessão já estava encerrada. E se a sessão estava encerrada era justamente porque não tinha deputado para falar. Então, numa sessão assim, com certeza, é muito complicado votar qualquer projeto. Do ponto de vista da legalidade, evidente que deveria estar presente para pedir contagem de voto, de quórum. E a minha autocrítica é por não ter estado presente naquele momento. Mas, quando Vossa Excelência, deputado Gilmar Quinásio, diz que houve um acordo para votar, inclusive no sentido de que estava se discutindo colocar o nome do deputado Paulo Stuart Reich em outra rodovia, uma rodovia maior, mais conhecida, mais circulada, né? E que teria, portanto, havido esse acordo entre partidos, eu quero dizer que, reiterar que não fui consultado. Evidente que eu sou um partido, né, de um homem só aqui nesta Assembleia, né, chamado de singular, né, um só, né, e que boa parte das questões que são definidas aqui não passa por um partido que tem um deputado só, e sim pelos grandes partidos. E aí, se houve esse acordo, eu quero retirar a palavra pequeno golpe, porque daí foi votado mediante um acordo. Embora reiterar que eu não participei desse acordo. Eu retiro a palavra pequeno golpe, mas reitero, né, que não participei desse acordo de votar aquele projeto, especialmente de votar aquele projeto, né, numa sessão esvaziada e sem debate. Né? Então essa é a manifestação, continuo considerando do ponto de vista do mérito um equívoco, trocar o nome de uma rodovia, né, e especialmente tirar o nome de uma rodovia de um lutador social, como foi Paulo Stuart Reich. E nós precisamos, de fato, homenagear este ex-deputado, reintegrar a sua condição integral de deputado deste parlamento na década de 60, porque esta Assembleia Legislativa cometeu esta barbaridade contra um de seus legítimos integrantes na década de 60. E aí, evidentemente, que a partir do momento em que essa questão, ali fora, do vidro para fora, passa a ser assunto, inclusive, para que alguns de nós seja chamado de traidor, evidentemente que vira um problema político sério, né, e institucional sério. Né, e a gente se sente assim, olha, o que aconteceu? Que eu, que estou presente em todas as sessões, praticamente todas as sessões, não vi passar isso. Então essa é a questão. Se houve um acordo, repito, entre os maiores partidos, esse acordo, depois de homenagear o Paulo, né, com a rodovia maior, dando o nome de uma rodovia maior, acho excelente, mas de qualquer forma manteria o meu voto contrário àquele projeto e quero sim, né, considerar adequado o veto que o governador Raimundo Colombo o fez. E aí vamos debater para o futuro. Vamos debater para o futuro essa questão aqui nesse parlamento também. Então esse registro. Minha autocrítica, por ter assinado lá na CCJ, considerando que inclusive a rodovia nem teria nome antes do seu projeto. Aí outra questão que eu não posso entrar em minúcias, deputado Quinásio, é que de fato o seu projeto entrou, o outro já tinha sido aprovado alguns meses antes. É possível sim que já tivesse alguém recolhendo o documento para ingressar com o projeto que Vossa Excelência entrou, mas o fato concreto é que a deputada Angela Albino entrou sugerindo o nome de Paulo Stuart Reich e nós tínhamos aprovado meses antes. Esse é o fato, né? Mas aí essa é a discussão entre o senhor e ela, a deputada Angela Albino. Quero fazer autocrítica por não ter avaliado, imaginado que num projeto que dá nome para um trecho de uma rodovia possa haver uma polêmica política, ideológica, histórica, e por ter assinado, e foi consenso lá na Comissão de Constituição e Justiça à época,
Mas, repito, imediatamente, sabendo do fato, manifestei publicamente nessa tribuna e para Vossa Excelência minha discordância, e autocrítica por não ter ficado aqui, fincado o pé ali, né, aqui dentro do plenário, e não sair do lado para fora nem para ir no banheiro, porque foi nessas circunstâncias, mais ou menos, que foi aprovado. Então, essas são as autocríticas que eu faço. No mais, a nossa posição continua a mesma. Né? Prevalece a necessidade de reintegrarmos Paulo Stuart Wright como deputado deste Poder Legislativo e desta Assembleia, fazer a autocrítica pelo seu erro histórico, né? Passado na década de 60, por ter caçado um dos seus legítimos integrantes num processo que eu diria de covardia deste Parlamento diante das imposições vindas do regime ditatorial existente à época. Uma postura covarde da Assembleia Legislativa caçou Paulo Stuart Wright. Aliás, com argumentos fajutos, quase uma gravata. Os argumentos ainda mais covardes do que o fato. Mas o fato em si é que não pode se repetir na história do Parlamento brasileiro. Era esse o meu posicionamento, o meu pronunciamento. Muito obrigado, senhores e senhoras. Muito obrigado, deputado Amaury Soares. Nós ainda estamos em breves explicações pessoais e o próximo orador inscrito, deputado